Vídeo do nosso querido professor José Fernandes, que estava ontem conosco, nos prestigiando. Vamos lá? Olá, meu amigo e amiga. Estamos começando mais uma semana aqui no nosso Portal do José, com muita coisa importante acontecendo no Brasil. Uma semana que, antes de mais nada, eu desejo que seja ótima para você, e certamente será. Essa semana é a última semana de Copa do Mundo que termina no domingo. Então, a partir da segunda-feira que vem, nós teremos os noticiários aqui no Brasil com os olhares voltados para as coisas que acontecem na nossa realidade concreta. Até lá, coisas estão acontecendo, como hoje, por exemplo, um dia decisivo em que o ministro Alexandre de Moraes tomará algum tipo de decisão, dará algum tipo de despacho em relação à provocação que ele recebeu de mandar de volta para Papudinha o senhor Jair Messias presidiário, porque descumpriu, mais uma vez, uma medida cautelar. Tem gente fazendo paralelo com o que aconteceu com o Lula no passado. Eu vou conversar com vocês sobre esse paralelo e mostrar que tem diferenças absolutamente abissais no meio dessa história. E o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão que deverá tomar, será que levará em consideração que isso pode ter sido uma armadilha para ele decidir de um jeito, justamente para criar mais um clima ou para reforçar um clima de perseguição, enfim. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e vou trazer aqui também alguns fatos muito importantes que mostram que a candidatura do senhor Sala Flávio, esse apelido já está pegando, né? Que muitas pessoas estão percebendo que a candidatura dele, ou pré-candidatura nesse momento, é uma bomba relógio, que está sendo nutrida ali, ou está sendo armada, para daqui a pouco, quando ela explodir, não ter nenhum tipo de alternativa para a extrema-direita aqui no nosso país. Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou atualizar aqui esses fatos, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar do nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Sempre assista os nossos outros vídeos, porque tem uma sequência aqui de análises que nós fazemos. Compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Lembrando que no primeiro comentário aqui, sempre tem ali umas informações muito importantes, sobretudo para você que quer participar efetivamente desse ano de 2026, ajudando a mudar a composição no Congresso Nacional, tá bom? Isso aqui é muito importante, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então, vamos aqui aos temas. Começando, em primeiro lugar, com a agenda do presidente Lula, né? Porque a imprensa não fala absolutamente nada. É como se a gente não tivesse um presidente no nosso país, como se ele não estivesse fazendo absolutamente nada. Compete a nós aqui nas redes sociais reverberar, né? Está acontecendo. Na agenda do presidente hoje tem visita à divisão de motores e veículos do IMT, em São Caetano, visita a laboratórios de robótica. Aí depois vai... O José abriu a agenda do Lula e literalmente está lendo. Esse trabalho dele é fundamental. Esse trabalho é fundamental. Essa introdução é muito longa, por isso eu não assisto ele. O José? Cara, mas eu acho legal os vídeos dele. Ele tem uma técnica muito interessante. Eu uso um pouco aqui no canal. A gente precisa... Você tem um determinado vocabulário e você fala de uma maneira cíclica, né? Tem gente que confunde isso às vezes com enrolation, mas não é isso. Você precisa improvisar um pouco para tornar aquelas notícias, que muitas vezes a notícia no texto, ela é muito dura. E às vezes você precisa desenvolver um pouco a forma de você falar as coisas. O Zé tem até um jeito meio caipira de falar, que é muito palatável, de um cara que tem conhecimento, um cara que atua no setor jurídico, cara que trabalhou em comunicação no judiciário. E eu acho ele muito bom. Eu acho ele incrível, sim. Eu acho ele incrível. Sou fã. Sou fã mesmo, falando muitíssimo sério. E fora que é um cara super educado, solícito, tenho nada do que reclamar. Os vídeos são bons, porém não me pega no começo. Ah, entendi. Você tem uma dificuldade de arranque, né, Luciano? A ideia é meio essa, tipo, é meio devagar, tipo... Mas eu acho um feito assim, porque você pega, sei lá, a comunicação, vou pegar um cara que, toda vez que eu falo dele, os fãs dele ficam bravos comigo. O Thiago dos Reis tem uma comunicação mais óbvia. Ele fala mais gritado, mais berrado, bomba, bomba, bomba. Aí você tem uma comunicação aí que é quase que o oposto do José, ele te pega no começo. Depois do arranque também não vai muito além disso. Mas eu gosto muito do José. O José ele vai num crescente. Ele vai desenvolvendo a coisa. Tem um anúncio para a imprensa, né? Vai falar com a imprensa. Também. Visita o projeto. Eu sou mais mosca morta. A primeira turbina movida a etanol.
mais anúncios à imprensa, partida para Brasília, enfim. Deve ter alguma coisa interessante aí que vai rolar desses anúncios à imprensa que o presidente da República fará. O que a gente tem cobrado sempre, né? Isso deveria ser uma rotina. Todo dia de manhã cedo, se o presidente viesse a público, tivesse ali uma exposição de uma série de fatos que estão acontecendo, isso ajudaria a pautar a grande mídia aqui no nosso país e até os debates aqui nas redes sociais. Mas, enfim, isso tudo vai ser coisa que a gente vai batalhar bastante para termos uma mudança a partir dessas eleições de 2026. Né? Aqui está o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que tinha dito nessa medida, que é medida cautelar, que ele estava proibido de utilizar redes sociais direta ou indiretamente por meio de qualquer pessoa, dele ou de terceiros. O que acontece é o seguinte, eu conversei com vocês, que essa quebra da medida cautelar pode estar sendo uma coisa pensada, combinada para criar mais uma vez um fato político, colocando a figura do senhor Jair Messias Presidiário como uma vítima do sistema, uma vítima do algoz, ministro Alexandre de Moraes. E os criminosos, os vigaristas da extrema-direita, eles falam, mas o Lula, na época que estava preso, ele publicou algumas cartas, né? Mandou carta para algumas pessoas. Gente, tem diferenças muito grandes. Em primeiro lugar, porque o presidente Lula, naquela época, ele estava cumprindo uma prisão em regime fechado. Em regime fechado, não tinha como ele sofrer nenhum tipo de modificação nas sanções que ele já estava sofrendo. O que ia fazer com alguém que já está preso em regime fechado? Sim, Fernando. Vou denunciar minha própria estratégia, tá? Por que o meu editorial é sempre no começo da live, gente? Porque é o meu arranque. É um arranque em que eu não estou reagindo a nenhum vídeo. Eu falo quase que solo. Às vezes eu falo amparado em alguns vídeos do Reinaldo, mas é o meu arranque. Já fiz editorial de ficar falando 1 hora aqui sem parar. Não stop. Que é o que, inclusive, por isso que a gente pede as contribuições de vocês, é para pagar o momento ali do meu editorial. O meu editorial é o meu conteúdo premium para vocês. É a minha elaboração, a minha visão, que até pode gerar um certo debate com o chat. E a gente pode sentar e desenvolver essa questão toda. E aí o resto da live são vídeos do campo progressista para a gente bombar os canais e para vocês entenderem o que está rolando, notícias. No começo da Folha TV, a gente lia textos inteiros de vários portais. E, eventualmente, quando tiver um noticiário mais de texto, a gente vai ler coisas também, não tem problema nenhum. Então é isso. Efraim, querido, bom dia! Faltando 82 membros, gente. Vamos lá para eu parar de fazer os comerciais e vocês colaborarem, gente. Precisamos da ajuda de vocês. Bora lá. Olha aí, o otimismo do Thiago me empolga. Eu acho que esse é o mérito do Thiago dos Reis, tá? O pessoal fala assim, você só critica. Eu critico porque eu acho que ele tinha que dar informações mais precisas. Ele melhorou com o tempo, tá? Justiça seja feita, o Thiago dos Reis deu uma melhorada. E ele é otimista mesmo, acho legal. Acho bacana. Efraim mandou, bom dia, Zambar de comunidade. Tem que só tomar cuidado aí com a precisão da informação, com a veracidade da informação, não ficar reproduzindo qualquer coisa. É isso. Tinha como piorar a situação dele. E não havia aquela proibição naquele tempo, porque as redes sociais não tinham, naquele tempo, a importância que estão tendo hoje. E o que ele poderia fazer através daquele momento das comunicações eram situações absolutamente residuais, por isso que isso não teve importância, nem os algozes dele da época levantaram questionamento em relação a isso, enfim. Ele tinha ali uma série de proibições, ele não pôde ficar dando entrevista para cima e para baixo, eram coisas que tinham muito controladas, o Sérgio Moro controlava muito isso, mas era uma situação completamente diferente do criminoso. O Moro que está numa espécie de prisão humanitária. Se é uma prisão humanitária, ele não pode transformar essa prisão humanitária num curral eleitoral, num comitê de campanha, num centro estruturante de uma candidatura, que é uma candidatura golpista, simples assim. Então, o ministro Alexandre de Moraes certamente vai levar tudo isso em consideração. E aí quem vai estar com muita atenção em função disso, como eu disse para vocês ontem, né? Senhora Michele Bolsonaro, está aqui a matéria aqui no Metrópole. Michele teme que Bolsonaro volte à cadeia após Flávio divulgar carta. Senador e pré-candidato a presidente da República, obrigado, Flávio Lia Bolsonaro Sérgia! divulgou carta escrita pelo pai que está em prisão domiciliar. Gente, a relação familiar dessa gente aí, ela simplesmente não existe. Isso é um morcrim que tem interesses ali. Eles mal estão se falando, porque não é possível.
a senhora Michele não ter falado para o criminoso, né? O criminoso, se você fizer essa carta, você está descumprindo uma decisão judicial. Você quer voltar para Papudinha? Ou falando para o Flávio: Flávio, você quer incriminar o seu pai? Você quer ferrar teu pai de uma vez por todas? Que história é essa? Depois eu, Michele, vou ter que ficar levando marmitinha lá porque Tamo o junto, presidiário Lia. aqui não gosta de comer comida de ninguém, ele tem medo de ser envenenado, de ficar estrebuchando dentro da cadeia. Enfim, então vocês imaginem o que acontece no meio dessa história. O senhor Flávio Bolsonaro não tem dito um pio sobre o suposto, né, ou pelo menos é o que está sendo apresentado aí, vídeo sexual dele. Vídeo com coisas de naturezas sexuais, né? Por outra razão que ninguém está tocando nesse assunto, né? Ninguém coloca a mão no fogo e diz: não, o Flávio Bolsonaro, ele é corrupto, mas é cristão. Ele é corrupto, mas é fiel. Ele não seria capaz de fazer algo com a sua esposa, né? Enfim, então está caladinho e ninguém está tocando nesse assunto. Não seriam assuntos de natureza política, mas como essa gente gosta muito de enfatizar que Deus, pátria e quadrilha, ou melhor, Deus, pátria e família, então aí eles têm que serem coerentes, né? E aí, como eu disse para vocês, a bomba relógio está armada. Lula está cuidando do Flávio igual um peru de Natal descaiado. Então, está jogando milhozinho ali para o Peru tá... Tem gente que diz até que para o peru ficar melhor, você pode dar até uma bebida alcoólica para o peru, né? Que o peru bebe a bebida alcoólica e ainda fica o peru doidão, né? Me desculpe aqui a brincadeira, gente, mas tem gente que fala isso, né? Que se você dá uma cachaça para o peru ainda fica mais doidão e fica mais gordinho, engorda mais, fica melhor. Então, a candidatura do Flávio, todo mundo sabe que vai explodir coisa, gente. Tem coisa aguardada aí, vai aparecer coisa dele. Mudança de rumo. O Merval Pereira, que é o colunista principal das organizações Globo, quando ele fala coisas como essa aqui, ó, Flávio Bolsonaro pode ser inviabilizado como candidato à presidência até mesmo antes de chegar a ser indicado pelo PL, pois as investigações do crime organizado no Rio de Janeiro chegam cada vez mais próximas às suas conexões pessoais. E que o desembargador que está ocupando hoje o governo do Estado, Ricardo Couto, que está passando cerol, né? A cada lupa que ele coloca numa área do governo do Estado, ele encontra um antro de corrupção. E, obviamente, não vai dar para esconder esse tipo de coisa. Hoje, o jornal, aqui, o Globo, fez uma matéria mostrando que 71 bilhões e 800 milhões na mira, né? Está aqui no jornal impresso e está aqui na internet também. Na internet, eles colocam aqui um quadro com as operações em curso. E aí, gente, todas as operações em curso têm a conexão com a quadrilha de Flávio Bolsonaro, o senhor Sala Flávio. Todos os crimes, todas as operações, Operação Ouroboros, que tem o Instituto Metrópole, indicação de Flávio Bolsonaro, Chiquinho Brazão, outra operação do grupo político ligado a Flávio Bolsonaro. Depois tem Operação Anáfora, ex-governador Cláudio Castro e ex-prefeito Washington Reis, aliados de Flávio Bolsonaro. Quarta fase da Operação Unicarne, Thiago Rangel, também ligado a Flávio Bolsonaro. Quinta fase da Operação Unicarne, ex-deputado Rodrigo Bacelar, está preso, o grupo político de Flávio Bolsonaro. Pastor Márcio Pôncio, grupo político de Flávio Bolsonaro. Gente, é tudo, é que nem eu coloquei no vídeo para vocês aqui, ó. Todo tipo de crime, é que nem o posto Ipiranga, né? Pergunte a Flávio Rachadinha, pergunte ao Flávio, Sala Flávio. Então, todas essas falcatruas aqui tem algum tipo de conexão política com o Flávio Bolsonaro. Então, seguinte, algumas coisas vão explodir, não vão ter como segurar isso. Coluna do Bernardo Melo Franco, autópsia de governo Castro expõe antro de corrupção no Rio. Ao decretar novas prisões, o juiz relatou sangria das verbas públicas. E aí vamos embora, né? E é o seguinte, numa matéria hoje, que está no jornal, aqui já para a campanha do Estado do Rio de Janeiro, disputa de paz e ruas por prefeitos, está aqui o título, né? O título é esse aqui. Por prefeitos gera troca de partido acusação
acusações de traição. E aí eu estou vendo aqui a reunião, vendo a turma aqui na reunião, o Ruas, que é o candidato do esquema do Flávio Bolsonaro, do lado do senhor Márcio Canela, que está com tornozeleira na canela, né? Estava preso, mas agora está com a tornozeleira. Do lado dele, Altineu Cortes, que é o cara que vendia asfalto para a prefeitura do Ruas, estava dele do lado. E do lado dele, o Pazuello, o cara que comandou a fase final do genocídio bolsonarista contra o povo brasileiro. Alguém incompetente, alguém que não poderia ter aceitado esse cargo para ser ministro da Saúde, no entanto, ele fez isso e só se prestou ali a cumprir o negacionismo do criminoso genocida, senhor Jair Bolsonaro, né? Então, ele vai ficar com essa pecha também para a história dele. E aí a gente chega aqui no esquema que tem que ser desmontado, gente. Isso aí não pode ser mantido aqui no nosso país. O tal do orçamento secreto, as emendas parlamentares. Os editoriais de jornalões, eles atestam que isso é uma anomalia aqui no nosso país. E aí a gente vai vendo o seguinte, quando uma grande parte desse orçamento é comandada por um ladrão, já que não existe um ex-ladrão, o senhor Valdemar da Costa Neto, líder do PL, um dos líderes do Centrão, gente, tem alguma coisa muito errada no Brasil. Alguém que foi para a cadeia por ladroagem está sentado sobre um orçamento e, com maior disfarçatez, distribuindo orçamento. Tem compromisso demais. Pega regiões aí que são regiões muito pobres. E esse não pode doar. Mas tem uns que podem doar. Eles cedem uma parte. Olha, pode contar com 3 milhões das minhas emendas. E deixa com o líder. E aí... Então, como é que um cara desse... Porque o esquema é o seguinte na Câmara, né? Como se montou uma verdadeira orcrim parlamentar, muitos parlamentares abocanham verbas desse orçamento para mandar para alguns locais para funcionarem como currais eleitorais. Mas outros que não têm essa vivência, eles estão sendo usados como laranjas, como o deputado Tiririca, para que as verbas que ele teria direito sejam manipuladas pelo seu Valdemar da Costa Neto. Gente, isso tem que ser desmontado, isso tem que ser combatido, né? Aliás, na minha caminhada aqui com vocês, essa é uma das coisas fundamentais que, se eu chegar lá, vocês podem contar aqui que eu vou ser muito contundente no combate dessa coisa absurda. Câmara ocultou autor de 1 bilhão e 300 milhões de emendas em 2025, diz relatório da Transparência, o portal de Transparência, né? Gente, é um negócio absurdo, a gente não pode achar que isso é uma coisa que deva ser mantida. Aliás, eu defendo que o presidente Lula ele deva pautar esse debate. Ele deve, inclusive, sugerir que os eleitores do nosso país escolham parlamentares que tenham compromisso em combater essa excrescência. Porque, gente, o presidente é o maior formador de opinião política em qualquer país. Qualquer país tem uma influência muito grande. E para mexer no parlamento brasileiro, é importante que o presidente Lula ele faça essa defesa, né? Defesa ética do nosso país. E aí, comentando aqui uma coisa com vocês paralela, né? Como vocês sabem, eu estou circulando aí em vários lugares do Rio de Janeiro, e eu me deparei ali com o polo petroquímico aqui na região de Itaboraí, que ficou parado durante muitos anos por conta da Operação Lava Jato, né? Incerteza estratégica. É uma área estratégica para o nosso país. E aí eu fui dar uma pesquisada, gente. É um negócio impressionante. A Lava Jato tirou do país 4 milhões e 400 mil empregos nesse período e 172 bilhões em investimentos. Aí vocês vejam só o dano que a turma do seu Sérgio Moro propiciou para o nosso país, porque os crimes cometidos no período da Lava Jato, eles poderiam ser responsabilizados a quem estava agindo, mas isso não impunha necessariamente que tudo tinha que ser paralisado, todas as empresas tinham que ser fechadas, todos os contratos deveriam ser interrompidos, porque isso só beneficiou os adversários econômicos do nosso país. Isso foi um troço, uma bomba nuclear que foi jogada aqui e que agora, a duras penas, está sendo recuperada aí pela ação do governo Lula, né? Então, são coisas aí que a gente tem que... Eu quis registrar aqui com vocês, para vocês verem o que aconteceu no nosso país, como é que é difícil fazer determinadas retomadas, né? E prestando contas a você que está sempre aqui no nosso portal, olha, nossa pré-campanha ela é
segunda no Brasil em número de pessoas que estão apoiando para deputado federal e a terceira no Brasil, somando todas as candidaturas. Nós temos hoje 4.242 pessoas que estão participando aqui conosco. E somos a segunda aqui no Rio de Janeiro em arrecadação. Daqui a pouco a gente pode ser o top 1, né? Vamos caminhar aqui, vamos fazer mais barulho, porque nós estamos já incomodando algumas criaturas por aí, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Mais tarde a gente volta, tá legal? Até lá. Tchau. Isso aí, gente. Professor José, queridíssimo. Quase 600 pessoas conosco. Marcos Rodas. Gosto do José. Só discordo da forma que bate na comunicação, como se todos os karmas da existência fossem culpa da comunicação do governo. Concordo. Concordo, Marcão. Eu acho que o José tem um ponto, mas é isso. 10 no Pix. Obrigado, Efraim, querido. A galera que manda 10, eu fico tão feliz, gente. Que é sempre um valor justo. Me ajuda aqui a ficar horas ao vivo com vocês. Vamos lá, gente! Fala, galera da Folha TV! Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!